Você está confortável da maneira que você vive, a maneira que você age, a maneira que você se comporta, que você pensa? Afinal de contas, nós nos comportamos conforme o que pensamos, né? A nossa mente, os nossos pensamentos regem as nossas ações. Você já parou para pensar, refletir um pouco sobre isso? Fica comigo até o final, vamos pensar aí um pouquinho sobre esse assunto. Eu me chamo Roberta, bem-vindo a esse espaço de reflexões bíblicas. Então é assim, né? Nós nos acomodamos tantas vezes da mesma forma que estamos aí anos e anos acostumados a viver. Quem sabe você é uma pessoa que vai na igreja, já aceitou a Jesus, mas você tem uma vida assim, sempre a mesma coisa. Não tem nada de errado, né? Nós nos acomodarmos no bom sentido, assim, com morar anos na mesma casa, a mesma profissão. Mas aqui eu não estou falando sobre isso, eu estou falando de algo interno. Porque se nós não mudamos a nossa visão das coisas, mesmo que isso cause um desconforto, algo está errado na nossa vida. E digo mais, algo está errado na forma como nos relacionamos com Deus, na forma como a nossa intimidade com Deus, com o Espírito Santo, afeta a nossa vida. Porque se temos relacionamento com Deus, o Espírito Santo, dia após dia, vai nos revelando coisas das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, em que não devemos nos acomodar. E como é difícil a gente não se acomodar, não é mesmo? Porque sair da zona de conforto requer uma energia, requer um desconforto e até mesmo uma coragem da nossa parte. Quem sabe você é uma pessoa que vive aí anos pensando que a forma que você vive, ela é a certa, ela é a que lhe traz felicidade. Quem sabe você até mesmo tem medo dessa intimidade com Deus, dessa revelação do Espírito Santo, sabendo que você vai ser confrontado para ter algumas mudanças, efetuar algumas mudanças na sua vida. Porque é isso que o relacionamento com Deus faz com a gente. O relacionamento com Deus faz a gente sair dessa zona de conforto e a gente mudar a nossa maneira de viver. Às vezes a gente está acostumado, anos e anos, viver da mesma forma. Aceitar muitas vezes algum tratamento que as pessoas nos oferecem. Você já ouviu aí esse termo muito falado, né? Que quantas pessoas aceitam as migalhas na vida. Então é algo assim para a gente refletir. Muitas vezes a gente se acostuma com isso, a gente aceita as migalhas nas relações, a gente aceita que as pessoas nos maltratem, a gente aceita às vezes a miséria na nossa vida. E aqui não estou falando somente de dinheiro, porque a miséria é algo além da questão do dinheiro. Uma miséria de vida, uma miséria de amor próprio, uma miséria de valor, uma miséria de alegria, de plenitude, que é isso que Deus anseia para os seus filhos, a plenitude nele. Apesar de termos as limitações, as dificuldades nessa vida, mas Deus nos oferece aí a plenitude. E se não estamos vivendo isso, algo está errado. Precisamos aí parar um instante, entrar para a presença do Senhor, ter a coragem de ter a intimidade com Deus, a revelação do Senhor sobre a nossa vida e efetuar as mudanças, clamar por mudanças na nossa vida. Porque olha só que interessante, na palavra do Senhor, no livro de Romanos, no capítulo 12, tem um trecho bem conhecido, mas assim que a gente pode pegar esse trecho, esse foco aí da transformação da nossa mente, da transformação das nossas atitudes e refletir com mais profundidade. E a gente vai ver o quanto isso está associado a uma vida cristã. Uma vida cristã não está associada à mesmice, sempre a mesma coisa, muito pelo contrário. Deus está dia após dia aí nos chamando a uma novidade de vida, a uma novidade de pensamento, a uma novidade de perspectiva sobre a nossa vida.
No livro de Romanos, o capítulo 12, diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que profundo esse trecho. Então aqui, olha, está rogando pelas misericórdias do Senhor sobre a nossa vida, né? Para que a gente possa se oferecer, como diz aqui a palavra, em sacrifício vivo, né, ao Senhor. E muitas vezes a gente estar aberto a essa transformação de mente é um sacrifício que a gente está oferecendo ao Senhor. Porque como eu iniciei esse vídeo, como é mais fácil a gente se acostumar, né, com o comodismo, sempre a mesma coisa, aquela zona de conforto, aquela preguiça da mudança, aquele medo da mudança, do novo. Isso causa medo não, a todos os seres humanos, né? Porque é o desconhecido. A gente está acostumado a fazer sempre a mesma coisa e de repente a gente vê que aquela forma que a gente está agindo não é a correta, não é o que Deus deseja para nós. E essa transformação, ela requer uma energia, requer uma entrega, requer coragem, requer confiança no Senhor, né, principalmente. Por isso que eu acho que esse trecho, ele fala isso, se ofereçam em sacrifício vivo, porque isso é o nosso sacrifício ao Senhor, né? Um sacrifício vivo em que a gente vai estar totalmente rendido à vontade de Deus. Santo e agradável, então este é o culto racional, porque a gente é chamado para adorar o Senhor na nossa racionalidade, nas nossas decisões. E aqui fala também, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo. Então a gente não pode se amoldar ao padrão aqui desse mundo em que as pessoas elas falam o seguinte: não, mas é assim mesmo na vida adulta, a gente vive para pagar conta, para fazer o que tem que fazer e fica lá em último plano o nosso contentamento, a nossa plenitude, a nossa alegria, a nossa felicidade. Isso é o que o mundo diz. Mas aqui fala, não se amoldem, busquem mais. Deus tem plenitude para a nossa vida, tem alegria, tem abundância. O que o mundo diz? O mundo diz para a gente buscar, né, ir atrás do que a gente deseja, das nossas emoções. E muitas vezes o que Deus quer de nós é que a gente não se deixe levar aí pelas emoções, né? Que a gente não se deixe levar pelas nossas vontades carnais, mas transformem-se pela renovação da nossa mente. Isso é algo que a gente tem que estar sempre ligado, né? A renovação da nossa mente. Nós não estamos prontos, né? Até a volta de Jesus, até recebermos um corpo glorificado, né? Estarmos livres do pecado, nós vamos estar sempre precisando renovar a nossa mente. Sempre questionando a nossa caminhada, questionando as nossas atitudes, as nossas ações, nosso proceder com as pessoas, para que sejam capazes de experimentar qual é a consequência, né? A gente tendo esse coração humilde, essa submissão ao Senhor, oferecendo esse culto racional, nos oferecendo aí como sacrifício vivo a nossa vida, né? Essa entrega ao Senhor, a gente vai ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque a gente muitas vezes cresceu, quem sabe você cresceu, muitas pessoas cresceram com essa imagem de um Deus severo, carrasco, né, punitivo, ou um Deus aí que só quer que a gente cumpra regras. Isso é uma mentira do inferno das nossas vidas, na nossa sociedade. Porque Deus deseja tudo que é bom para os seus filhos, né? Tudo que é agradável, tudo que é perfeito. Mas precisamos aí dar qual é a nossa contrapartida, né? Qual é o nosso passo de fé?
é nos entregarmos como sacrifícios vivos, a submissão à vontade de Deus na nossa vida, né? O nosso culto racional, estarmos abertos às mudanças. Não somente uma mudança, como às vezes a gente pensa assim, vou mudar de fase na minha vida, vou lá no salão, vou cortar meu cabelo, vou mudar o meu estilo. Mulher tem muito disso, né? Agora é uma nova fase, sou uma nova pessoa. Não é isso, não se trata disso, mas é a mudança, né, de mente que vem de um relacionamento profundo com Deus, através das percepções que o Espírito de Deus coloca no nosso interior. Isso requer coragem, como eu disse, né? Requer um passo de fé muitas vezes, porque imagina, a gente está acostumado anos e anos a agir de determinada forma. Aí na nossa relação com Deus a gente percebe que aquela forma ali não é a correta, que tem algo além. Então a gente precisa incansavelmente buscar esse discernimento do Senhor e buscar essa entrega, buscar ser esse sacrifício vivo na nossa vida. Porque não basta a gente dizer assim, olha, vou na igreja toda semana, estou cumprindo as regras aqui que Deus colocou na sua palavra. Essa forma sistemática, isso não é o que Deus deseja para nós. Deus deseja as mudanças profundas. Essas mudanças profundas, elas só vão se dar na relação com Deus, na intimidade com o Senhor. É algo muito pessoal, em que Deus vai revelando para mim e para você a vontade dele, boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Fica com essa reflexão, espero ter contribuído aí para a tua edificação pessoal com Deus. Abraço e até o próximo vídeo.